Neuropsicologia. Estamos aqui no canal Versus da Mente para apresentar um pouquinho sobre a neuropsicologia. Eu me chamo Dayana. Eu sou Isadora. Eu sou Patrícia Cunha, formada em psicologia, e quero agradecer o convite da Dayana, da Isadora e da professora Mônica da Faculdade Uniguaçu para poder falar um pouquinho sobre as avaliações psicológicas neuropsicológicas. Obrigada, meninas. A gente que agradece por ter aceitado. Então, a gente vai começar com algumas perguntinhas relacionadas ao nosso tema, que é a neuropsicologia. E vai ser respostas suas, como você vê, e se a gente só quer entender mesmo. Tá. Como que vai ser. Eu vou trazer bastante para vocês da prática do dia a dia. Sim. Tá? Que vai ser bem legal. A primeira pergunta é: o que realmente envolve o trabalho neuropsicológico, além da aplicação de testes? Meninas, eu vou estar trazendo para vocês bastante exemplos de como funciona aqui no dia a dia, tá? Na prática. Então, a avaliação, além dos testes, ela envolve a entrevista de anamnese com a família, até porque quando nós falamos de avaliação infantil e adolescente, nós temos que pensar que o primeiro encontro é com a família, com os responsáveis. E algo que é muito importante também, além dos testes e escalas que são realizados, das sessões que são feitas com a criança e o adolescente em consultório, são as informações externas. O que seria isso? Colher dados com a escola, com algum cuidador, ou até mesmo se essa criança já faz algum acompanhamento terapêutico, seja com um profissional de fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, ou mesmo um psicólogo, nós estarmos encaminhando pedidos de relatório e até mesmo um formulário, um questionário, para que eles possam nos auxiliar com essas informações. Tudo conta dentro do processo avaliativo, inclusive a observação que nós vamos fazendo durante todo esse processo. E eu brinco que a observação, ela não acontece só dentro da sala. A partir do momento que a gente chega na recepção e a gente já busca a criança ou adolescente, a gente já está observando. A gente observa como eles ficam, como eles estão nos aguardando, como é o processo para eles virem até a sala de atendimento, né? Se precisa da presença dos pais ou não. Se eles veem, tem criança que não aguarda, que sai correndo na frente. Tem criança que às vezes precisa, como eu acabei de falar, da presença dos pais. Ou às vezes você tem que motivar um pouquinho mais, principalmente no primeiro encontro, tá? Então a avaliação não é somente os testes e a escala, só o que acontece dentro do consultório. Ela é muito mais ampla do que os testes e a escala. Sim. É interessante porque a gente estudou isso esses dias sobre como uma só força une todas. Sim. Porque às vezes a criança passa ali, vamos dizer, o juiz pede, né? Aí vai no psicólogo, aí vai no psiquiatra, aí vai várias pessoas. A Mônica nos contou que vocês não trabalham sozinhos, vocês trabalham em conjunto, vocês precisam disso, né? Sim, apesar de, vamos pensar, de não ser um processo de acompanhamento terapêutico, uma terapia que está juntamente com outros profissionais, mas a avaliação ela envolve e é de extrema importância nós colhermos esses dados com fontes externas. Porque o que acontece na escola, por exemplo, eu não estou lá, eu não sei como é a hora do recreio. Então vamos pensar, nós estamos investigando um transtorno do espectro autista. Como essa criança, ela interage no contexto escolar, na hora do recreio, ela se isola, ela fica sozinha. Mesmo quando ela está ali junto com seus pares, ela está brincando, ela está compartilhando aquele momento ou ela só está ali junto. Então essas observações que a escola faz, eu não tenho, né? Então, por isso que é tão importante as informações externas aí para nós. Sim. Como funciona uma avaliação neuropsicológica? A avaliação, ela é estruturada. Eu brinco que ela tem um começo, meio e fim. Por quê? Porque nós temos um limite, né, para começar e para terminar. A quantidade de consultas varia muito de cada profissional. Tá? Então, eu tenho um número de consultas que é realizada com os pais,
o número de consultas que é realizadas com a criança, tem mais a sessão de entrega de laudo psicológico, algo que é muito importante. O laudo, ele é entregue em uma consulta. Por quê? Porque nós precisamos esclarecer para essa família todo esse resultado que foi colhido. Então, se a gente só apenas entrega o laudo, eles muitas vezes não conseguem ali entender toda essa integração de dados. Falando nisso agora, antes da gente iniciar aqui, eu acabei de receber uma mensagem, né, de uma pessoa conhecida que recebeu um laudo, né, mas essa pessoa não é a que foi buscar o laudo, é uma avaliação adulta, né, uma pessoa, é um cônjuge. Então a cônjuge falou, nossa, eu recebi uma avaliação, mas eu não entendi nada, né, então é importante a gente entregar esse resultado de uma forma explicativa para que a família ela consiga entender o que aconteceu e o porquê que nós chegamos nesse resultado, né? Então a avaliação ela é estruturada. Vou falar da infantil e da adolescente, tá? Ela é estruturada com a entrevista, né, a anamnese com os pais. Essa anamnese, gente, ela é tão importante, muitas vezes ela não é feita apenas em uma sessão, tá? Isso é o meu procedimento, é a maneira geralmente como eu gosto de fazer. Eu faço em mais de uma sessão com os pais, por quê? Porque são muitos dados que a gente colhe, né? Desde do nascimento, ali, da gestação até os dias de hoje. E a gente tem a possibilidade de observar qual é a percepção desses pais, como eles entendem o funcionamento dessa criança. Porque muitas vezes as famílias chegam aqui para nós por encaminhamento, mas muitas vezes elas vêm porque alguém pediu para vir, a escola notou um comportamento que chamou atenção, ou também foi alertada por um parente, né? Então a entrevista de anamnese com os pais ela é extremamente rica, para que a gente possa colher toda a informação do desenvolvimento da criança e do adolescente. Depois tem as sessões que são feitas com a criança e o adolescente, né? Eu tenho um número X que eu estabeleci para que eu consiga aplicar uma variedade de testes, porque quando a gente fala em avaliação, para a gente avaliar, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós não temos que avaliar somente os comportamentos, ali vão pensar de uma agitação, de uma desatenção, no sentido que eu falo através de uma escala só. A gente avalia o comportamento dessa criança, o emocional dessa criança e também o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, a avaliação ela precisa englobar vários aspectos daquilo que a gente precisa observar e avaliar. E também temos a entrega do laudo psicológico que eu falei agora há pouco. Então, ela tem toda uma estrutura. Sim. É bem complexo, né? Quando você para analisar realmente as formas, isso é muito complexo, é muito separado nesse anime. A avaliação, ela é complexa e o que muita gente desconhece, tá? Porque, às vezes, o pessoal, eu particularmente, eu gosto de fazer esse primeiro contato por quem busca a avaliação. Tá? Então eu gosto porque eu gosto de explicar, porque as pessoas não conseguem entender todo esse processo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, quando vem com encaminhamento médico, nós temos prazo para retorno. Dependendo do médico, nós temos um prazo maior e a família deixa para procurar ali 10 dias antes, 15 dias antes do retorno com o médico, né? E aí eles, nossa, mas é tudo isso? Eu falei, dá para fazer menos? Não. Por quê, gente? Porque a gente precisa avaliar vários pontinhos, não é um pontinho isolado. Então, a avaliação não dá pra gente, vamos dizer assim, compactar, né? A gente precisa fazer um processo completo. Então, as pessoas não conseguem entender essa dimensão. Então, às vezes, o pessoal pergunta, mas é só um laudo que eu vou ter. Não, gente, não é só um laudo, né? É todo um parecer que a gente está dando de como é o funcionamento dessa criança e do adolescente. Então, as pessoas realmente, elas não têm essa dimensão de como é a estrutura da avaliação. Sim. E esses testes conseguem captar toda a complexidade da criança, do adolescente? As observações, como é o funcionamento da criança ou do adolescente, eles não ficam restritos somente ao teste.
como eu pontuei para vocês, nós vamos além disso, né? Nós vamos para as fontes externas, no caso a escola, algum acompanhamento que essa criança faz, um cuidador, a anamnese e o próprio comportamento em si da criança. Por exemplo, eu já tive criança que na hora de uma atividade dirigida, que é um teste, essa criança ela estava muito ansiosa. Né? Então a ansiedade dela pode interferir naquela atenção dela. Às vezes também a própria agitação, dependendo do comportamento que essa criança tem, também pode interferir. Eu já tive criança que poderia ter tido, vamos dizer assim, um resultado, um desenvolvimento melhor no teste, mas aquele comportamento agitado, de ficar se mexendo constantemente na cadeira, a cadeira cai, a criança cai, tudo isso interfere nessa resposta que ela vai dando. Então a gente não fica somente com o resultado do teste, ele é muito mais amplo, a gente observa tudo. Tem essa do visual, né? Eu lembrei agora que eu trabalho em uma escola e eu fico com os prézinhos. E eu lembrei que na sala tem muitas crianças que são muito ansiosas, muito agitadas, sabe? Você falando, que eles se caem na cadeira, que não conseguem ficar parados. Isso é muito real, porque a gente consegue ver que eles não conseguem controlar as necessidades dentro de si, porque eles são muito pequenininhos, né? Às vezes não entendem o que estão sentindo ainda. E às vezes até os maiores, né? Então, por exemplo, se é um adolescente, muitas vezes eles ficam preocupados com o desenvolvimento que eles estão tendo. Porque se a gente pensa num adolescente que tem um perfil cognitivo, que às vezes é tanto dentro da idade deles, né, esperado para a idade, quanto aquele adolescente que a gente suspeita de uma altas habilidades, principalmente para altas habilidades, superdotação, eles já vêm preocupados com o desempenho deles. E eles fazem essas perguntas durante a aplicação. Nossa, mas e aí? Como que foi? Eu tô indo bem? Teve alguém que já foi melhor? Então tem toda essa preocupação também, né? Por mais que a gente deixe, né? Vamos dizer assim, tenta deixar um ambiente seguro, acolhedor para essa criança, para esse adolescente, tem todas essas nuances que acontecem. Então, por exemplo, no infantil a gente vai intercalando com muito lúdico, com brincadeira, com jogos entre uma atividade, entre um teste e outro, até mesmo para poder motivar eles ali a estarem desenvolvendo o melhor deles, né, ali dentro daquela atividade que é dirigida e que a gente precisa de uma resposta. Quais são os riscos de um psicodiagnóstico mal conduzido? Se a gente pensa em um psicodiagnóstico que de repente não teve toda uma estrutura, nós vamos ter um resultado. Esse resultado, ele pode ser incoerente com o que realmente o indivíduo é. Quando a gente tem que pensar até na própria interpretação e entendimento do teste, porque quando a gente pensa em um teste que nós vamos aplicar, nós temos que saber aplicar esse teste, porque os testes eles são cheios de detalhes, né? Ali que a gente precisa seguir dentro do manual, como executar ali a aplicação do teste. Temos que pensar também no comportamento que a criança tem, porque não sai tudo certinho programado do jeito que a gente pensa, né? Temos que pensar na interpretação desse teste, nessa correção, como que a gente vai interpretar esse resultado e na integração desse resultado com os demais que nós utilizamos. Então, é bastante complexo. Para que a gente consiga fazer toda essa junção, precisa ser conduzido dentro de todos os passos de toda essa estrutura, porque nós vamos entregar um resultado, aí a gente vai estar entregando um resultado que não está coerente com o funcionamento daquela criança ou adolescente. Isso nós estamos falando mais de avaliação infantil e adolescente, mas o mesmo se procede, né, para a avaliação adulta, ou até mesmo de um idoso. E existe alguma pressão por diagnósticos rápidos? Como isso afeta a ética profissional? Sim, porque como eu falei para vocês, né, o pessoal, geralmente as famílias, elas não conseguem entender como funciona, não é que elas não conseguem, gente, desculpa, eu me expressei de uma forma um pouquinho errada. Elas não têm o conhecimento de como funciona a estrutura de uma avaliação. Então, às vezes, eles vão pensar, mas é só isso que eu preciso. Eu só preciso da aplicação do VISC. Não é só a aplicação do VISC que a gente precisa fazer. Porque quando esses pais chegam no consultório e a gente começa a colher essa demanda, a gente percebe que existem outras coisas que a gente precisa investigar. Então, não é só a aplicação de VISC, ou não é só uma escala para verificar se a criança tem um TDAH. Nós precisamos pensar
em todo o desenvolvimento dessa criança, na parte comportamental, na parte emocional, na parte cognitiva, e além disso nós temos que pensar como essa criança funciona fora daqui do consultório, como ela é nesse dia a dia em termos em relação ao comportamento adaptativo. O que essa criança está fazendo em casa, desenvolvendo a autonomia dela, está de acordo com a idade dela? Ela está conseguindo desenvolver? Então, não é aplicação apenas de um teste, né? Ah, eu só preciso de um laudo de TDAH, ou eu só preciso que você reavalie isso. Até porque quando nós falamos de reavaliação, porque até então nós falamos em avaliação, mas nós temos o processo de reavaliação. O processo de reavaliação não é essa criança vir para a gente questionar o diagnóstico, mas se essa criança ela está conseguindo ter evoluções dentro da primeira avaliação, daquilo que foi traçado como um plano terapêutico, se ela está conseguindo evoluir. Então, muitas vezes acontece bastante também para a reavaliação. Ah, mas ela já tem um laudo, eu preciso reavaliar para isso? Sim, a gente precisa fazer sempre uma avaliação completa. Então, não dá para a gente fazer só uma parte. O próximo bloco que a gente vai apresentar aqui sobre as perguntas, ela aborda muito situações que acontecem no nosso dia a dia, como as pessoas são cada vez mais conectadas, sabe? Isso também pode influenciar como as pessoas enxergam a saúde mental. Então, quais são as demandas mais frequentes que chegam até você atualmente? Atualmente, tanto infantil quanto adulto é relacionado ao transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades de superdotação. Como as redes sociais influenciam a busca por avaliações neuropsicológicas? Primeiro, porque através da rede social tem muitas informações que são muito coerentes e informações assim muito fidedignas ao que realmente a gente precisa ter de um prévio conhecimento sobre algum transtorno, né, sobre alguma dificuldade no dia a dia que a pessoa tem. Então, a rede social, ela traz informações importantes que a pessoa pode ligar ali um alerta, olha, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Será que pode ser? E aí fazer a busca por uma avaliação, mas também existem muitas informações que nem sempre condizem com que realmente aquilo que a gente precisa investigar. Então precisa ter esse filtro. Na internet, a gente vê muito daqueles testes, né, que as pessoas fazem para ter um autodiagnóstico. Eu, pelo menos, acho isso muito errado, porque você precisa passar ali, né, por pessoas experientes, e você se autodiagnosticar por testes do Google, eu, pelo menos, não acho isso certo. Porque quando nós pensamos em testes, nós temos que pensar que houve um estudo para esse teste ser elaborado. E nós temos uma normatização, né, desses testes, nós temos uma estrutura para aplicação. O teste, a gente precisa ter um ambiente adequado para que a gente possa aplicá-lo. Então, aqui, por exemplo, né, vocês estão vendo que a minha sala, ela não é uma sala de terapia. Eu tenho uma mesa. Por que eu tenho uma mesa? Essa aqui. Porque eu preciso peças, né? Os testes, eles têm peças que as pessoas precisam manipular, elas precisam manusear. Tem a mesa infantil, porque eu preciso estar de frente com essa criança. Eu tenho um modo como eu coloco as peças, eu tenho um modo como eu coloco o livro de estímulo, eu tenho que marcar tempo, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter uma estrutura adequada que eu ofereça essa aplicação de teste. E na internet, os testes feitos ali. Você, às vezes, faz na madrugada, né? O sono da criança, ela interfere. Como que ela vai responder esse teste? Você está fazendo ali de qualquer jeito, né? Então, quando nós pensamos em teste, nós temos uma estrutura para poder aplicar. Então, corre-se um risco. Mas, o que já aconteceu? Da pessoa fazer um teste na internet, levanta a luzinha e ela vem buscar uma orientação correta. Existe o risco de patologizar comportamentos comuns? O que nós temos que pensar? Quando nós pensamos em diagnósticos, nós temos que pensar que esses comportamentos, eles precisam trazer prejuízo em uma intensidade para essa criança e esse adolescente. Então, vamos pensar numa seletividade alimentar. Gente, todo mundo tem alimento que não gosta,
Então não é porque de repente eu não gosto de um purê de batata, de uma textura ali um pouquinho mais mole, que significa que eu tenho uma seletividade alimentar e que eu estou dentro do transtorno do espectro, né, autista. Eu preciso ter comportamentos que são intensos e que esses comportamentos, essa intensidade, ela traga prejuízo. A criança, porque meu filho é agitado, ele não para, que não sei o quê. Tá, mas o quanto essa agitação está trazendo prejuízo para essa criança aprender na aprendizagem, em contexto social, nas relações sociais, né? Então, nós precisamos pensar em tudo isso. Então, não é ter um comportamento que já significa que você está dentro do transtorno, mas esse comportamento, ele te traz prejuízo? Quanto ele traz de prejuízo? E quando nós falamos em transtornos, não é um comportamento isolado. A gente precisa, vamos pensar assim, fazer uma reunião daquilo que está trazendo prejuízo e verificar dentro do DSM-5 o que está indo de acordo, vamos dizer assim, com aquele transtorno para a gente pensar e realmente a gente ali, olha, isso pode remeter a isso, pode remeter àquilo. Eu acho até engraçado porque às vezes chegam algumas mães lá no colégio falando que meu filho é muito agitado, ele tem hiperatividade. Meu filho não gosta de comer tal coisa porque tem seletividade alimentar, mas nunca foi atrás para saber o que realmente tem. E às vezes a gente vê também muitas pessoas falando, você tem que ter algum comportamento, você é autista, sabe? Isso acontece muito dentro das redes sociais como no dia a dia. E a gente pensa assim, será que a pessoa foi atrás realmente de um diagnóstico? Será que a pessoa foi atrás? Às vezes não, ela só está falando por falar mesmo. Porque quando a gente pensa em diagnóstico, vamos dar o exemplo na questão dessa questão da socialização, né? Quando a gente pensa numa criança, como ela interage com seus pares, não é porque essa criança, de repente, se afasta um pouquinho que ela tem uma dificuldade de interação. É muito mais amplo. Nós temos que pensar como é o brincar dessa criança. Esse brincar dessa criança tem funcionalidade? Como ela explora o brinquedo? Tem uma exploração adequada, uma simbologia adequada para aquele brinquedo? Né? E como ela está junto com os pares dela? Como ela desenvolve essa relação? Tem uma reciprocidade, né? Porque tem dia que eu tô cansada, eu não quero interagir com o outro, mas não significa que eu tenha uma baixa tolerância à frustração, né? Então nós temos que pensar como é o cotidiano dessa criança, a quantidade de atividades que ela faz. Então são muitas coisas que a gente tem que observar, que a gente tem que colher dados, por isso que a avaliação, ela é ampla, né? Ela é um processo amplo e estruturado. Ela não é feita em uma ou duas sessões. Eu brinco que a avaliação, ela é como a lebre e a tartaruga da historinha da fábula. Porque não adianta você querer correr como a lebre. Você tem que ir como a tartaruga. São várias etapas, cada qual com a sua finalidade, devagar, sem pressa. Claro que a gente tem uma sequência as sessões, elas são feitas semanalmente e tudo mais, né, por conta dos testes que são aplicados, do próprio desenvolvimento da criança, que pode variar se a gente tem um lapso muito grande de avaliação, de tempo para ter um início e um término, principalmente a criança pequena, que ela desenvolve, né, espera-se que ela vai desenvolvendo ali mês a mês, nisso que eu estou falando da observação, dependendo do teste, do inventário, da escala que a gente utiliza, a correção que é feita pela idade do avaliado, as tabelas, elas variam em meses, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então eu brinco que é como a lebre e a tartaruga, devagarzinho, cada qual o seu passo, mas a gente cruza a linha de chegada. A gente chega no fim, mas tem que ter paciência. Pegando um gancho com essa outra pergunta, como evitar que esse diagnóstico se transforme em um rótulo para a pessoa? Eu penso que quando você tem acesso a uma avaliação, que tem uma estrutura, que teve toda uma ética, né, que foi feita dentro daquilo que é esperado, das normas ali que a gente tem o nosso código de ética, o entendimento que a pessoa tem de si. Eu brinco que a gente, quando recebe um laudo, né, uma analogia que eu falo que a gente tem uma arma na mão. E aí você tem que decidir como usar.
tanto você pode se depreciar, como você pode usar isso para você se entender e você impulsionar, né? Porque a intenção da avaliação não é manular, mas é mostrar qual é a dificuldade para essas dificuldades serem trabalhadas e serem superadas. Porque tem crianças, já tive várias crianças que em reavaliação, que você tem uma debilidade. E depois, quando você reavalia, essa criança, ela está conseguindo caminhar, ela está conseguindo superar, né? Então, tudo vai de como você usa aquilo que você tem em mãos, né? Para você tem que pensar que o resultado dessa avaliação, esse laudo, vai ser para potencializar, para trabalhar em cima das dificuldades que hoje o seu filho, né, o adolescente, ele traz e ele apresenta. Na sua opinião, como a desigualdade social impacta o psicodiagnóstico e acesso aos serviços? Eu acredito que hoje é com relação à demora que eles têm para ter acesso à avaliação, né? Então, assim, uma avaliação, por ela ter várias etapas, vários testes, ela é complexa. Ela, vamos dizer assim, ela não é um valor que é acessível a todos, né? As famílias carentes, elas encontram sim mais dificuldade de realizar isso num plano particular, ou até mesmo em ter um convênio e isso poder ser subsidiado por um convênio médico. Então, se você não tem um recurso financeiro, você fica sem, né? E aí você pode ficar sem um diagnóstico e ficar sem oferecer um tratamento, vamos dizer assim, adequado daquilo que o seu filho precisa. Então, pode trazer prejuízos para a criança ou para o adolescente. E quais são os maiores desafios enfrentados atualmente por vocês, que são neuropsicólogos? Na avaliação, hoje, o que eu vejo de dificuldade é com relação à própria família em vir buscar, tá? Porque às vezes existem muitas famílias que têm receio do resultado que ela vai ter, então isso atrasa muito aquela criança a receber um tratamento, né, um plano terapêutico, vamos dizer assim, um plano terapêutico dentro daquilo que ela precisa. Com relação a nós profissionais, eu vejo aqui uma dificuldade às vezes, porque é o que eu recebo ali dos colegas de trabalho quando querem iniciar ou muitas vezes estão trabalhando dentro do processo avaliativo. É fazer essa integração, essa junção de todos os dados, porque a gente pensa em avaliação, a gente não usa só um teste, então a gente não avalia uma parte isolada, a gente avalia o ser humano como um todo, a gente avalia o emocional, o comportamento, o cognitivo, como fazer essa integração de dados e muitas vezes também em como colocar isso no relatório, porque a gente tem que pensar em quem vai receber esse relatório. Essa pessoa tem que ter um certo entendimento daquilo que ela está recebendo. Ao mesmo tempo que é uma família que, vamos dizer assim, que é leigo dentro do processo de entendimento do teste, do resultado da interpretação, né, no nosso laudo, ele também vai ser recebido por profissionais, por médicos, por outros colegas de trabalho, né? Então, de como você elaborar, de como você constituir o laudo e como passar o resultado, também é uma dificuldade que eu recebo bastante. Apesar dos desafios, a neuropsicologia também tem um enorme potencial em transformação. O que torna a neuropsicologia uma área tão significativa para você? A gente poder, quando chega no final da avaliação e a gente traz esse resultado para a família, a gente mostrar um caminho para essa família seguir e desenvolver essa criança. Então, isso é muito gratificante. Por quê? Porque depois de um tempo, essa criança ela vai voltar para uma reavaliação. E a gente vai poder verificar, vai poder constatar o quanto essa criança evoluiu. Então, quando a gente termina, a gente entrega, a gente mostra para essa família que hoje nós temos uma dificuldade, mas que nós temos recursos, esperança para essa família desenvolver o filho, isso é muito gratificante. Entender o funcionamento da criança, mas que esse funcionamento, ele não vai determinar a criança. Esse funcionamento de hoje, com essas dificuldades,
nós vamos poder trabalhar em cima para poder minimizar e essa criança poder desenvolver, ela ter um futuro. A avaliação, ela não determina, ela mostra que existe um futuro. Em quais situações uma avaliação neuropsicológica pode transformar vidas? Eu penso que em todas as demandas que chegam, elas podem transformar vidas. Ela pode transformar a vida. Por quê? Porque ela está passando um entendimento do real funcionamento desse indivíduo. Então vamos pensar, se é uma dificuldade, nós vamos trabalhar em cima dessa dificuldade. E qual dificuldade que é? Então, por exemplo, se é uma criança pequena, a gente avalia essa criança, como é o funcionamento adaptativo dela, o comportamento adaptativo. É o motor, é a linguagem, o que está em atraso. Mas também a gente verifica a potencialidade dessa criança. Como trabalhar essa potencialidade? Né? Vamos pensar numa altas habilidades de superdotação. Essa criança, ela termina na escola muito rápido as suas tarefas. Né? E aí, o que eu vou fazer o restante do tempo enquanto meus amiguinhos, eles ainda estão fazendo? Porque daí eu vou incomodar. Aí a professora, logicamente, ela vai ter que direcionar esse aluno. Aí pode acontecer, né, de ter uma situação ali um pouquinho mais desgastante para ambos. Então, essa potencialidade, como a gente pode utilizar ela ali em sala de aula e como sendo utilizada no dia a dia dessa criança? Então, a avaliação, ela está transformando, porque ela está te trazendo um entendimento de como esse indivíduo ali funciona. Seja uma criança, um adolescente ou um adulto. E até mesmo, gente, nós estamos falando em avaliação, mas a gente tem que pensar até no idoso. Porque existe avaliação da idade do idoso, para a gente verificar como que está o desenvolvimento, por exemplo, cognitivo desse idoso. Estou tendo alguma perda? E como trabalhar? Nós temos hoje a parte da neuropsicologia, nessa parte da estimulação, de reabilitação. Então, onde a gente pode atuar? Não é a minha área, que eu não trabalho com reabilitação, mas vamos supor, o idoso, ele está tendo alguma dificuldade, né? Como a gente pode estimular esse cérebro? Né? Então, tem todo um plano terapêutico que é traçado em cima disso. Para quem deseja seguir esse caminho, qual a formação necessária para atuar na área? Nós estamos falando, né, de profissionais dentro da área de psicologia, da avaliação psicológica, logicamente, a formação da psicologia e os cursos de especialização e de pós-graduação. Aí nós temos, né, o curso de pós-graduação em neuropsicologia. E quando nós pensamos nos testes, não é apenas nós adquirirmos os testes. Quando a gente faz a aquisição de um teste, nós temos o curso que nos ensina como aplicar, como interpretar e como colocar esse resultado num laudo para que a gente possa entregar. Então, a gente não para. E existem muitas leituras também, muitos livros pertinentes àquilo que a gente está investigando, que a gente precisa também ter um entendimento. Vamos pensar, nós vamos investigar um transtorno do espectro autista, nós temos que ter o conhecimento sobre o TEA. Então, nós precisamos saber, dentro do DSM-5, o que está dentro do comportamento e dos sintomas. Nós precisamos ter, vamos dizer assim, ser direcionados, ser capacitados para entender sobre aquele comportamento, para estar fazendo toda essa junção e integração de dados. Quais dificuldades costumam surgir para quem está começando? Eu acredito, é o que eu vou pensar aqui no que eu recebo, né? Hoje, o que eu recebo de dificuldade, quem inicia, entender, às vezes, a quantidade de consultas necessárias, selecionar quais testes e escalas eu vou aplicar naquela criança. Quando chega a demanda, o que eu vou separar de instrumento para eu poder utilizar? Às vezes, até mesmo na própria aplicação, né? Como eu vou aplicar na interpretação, na integração daqueles dados. Às vezes a pessoa se perde, nossa, mas isso deu isso, e aquele outro resultado deu pontuação, né? Como que pode, né? Nessa integração, dessa junção de dados e até mesmo na própria elaboração do laudo, né? Como você construir esse laudo
que ele tenha uma linguagem clara, ao mesmo tempo ele tenha os dados necessários e como passar essa informação para quem recebe. Então, é um processo bastante minucioso e esse início, às vezes, não que a pessoa fique perdida no colega de trabalho, às vezes ele se perca em todas as etapas. Pode ser que, às vezes, ele tenha mais dificuldade em uma e outra. Eu falei para vocês, no geral, de todas as demandas, né? Os quais chegam até mim. Sim. E ao longo da sua trajetória, teve alguma experiência que mudou profundamente sua visão do ser humano? Eu penso que quando a gente entrega essa primeira avaliação e depois de um tempo eu brinco que Foz é pequeno, Foz não é grande, né? A gente encontra com as nossas crianças e nossos adolescentes e a gente vê o quanto eles evoluíram. A gente observar que a criança chegou pra gente com uma dificuldade, né? E dentro dessa dificuldade, nós conseguimos passar para os pais aquilo que ele precisava, como ele seguir no caminho. E esse caminho foi seguido, e depois de um tempo você encontrar essa criança, que ela evoluiu, isso é muito gratificante. Você poder ver que você entregou um trabalho e que esse trabalho teve um resultado, que essa família, ela pegou esse resultado e ela trabalhou em cima disso. É lógico que existem, né, outros trabalhos envolvidos. Tem o trabalho do médico, tem o trabalho dos colegas que acompanharam o desenvolvimento, aqueles que trabalharam em cima dessas dificuldades, mas você entregar e você ver que essa família, ela conseguiu seguir esse caminho. É mostrar o caminho e esse caminho ele ter sido percorrido por essa família. Isso é muito gratificante. Como manter a sensibilidade humana diante das exigências técnicas da profissão? Eu penso que nós temos que transmitir um resultado. Vamos pensar, né? Uma hipótese diagnóstica. E sempre quem está do lado de lá, ele está apreensivo. Na verdade, eles já chegam apreensivos para entrevista de anamnese, né? Porque eles não conhecem muito como é toda a estrutura. E quando eles vêm para esse final, essa família ela está ansiosa, ela está angustiada, ela está apreensiva e preocupada desse resultado final, né? Então eu penso que a gente precisa ter esse olhar de acolhimento, a gente precisa explicar esses dados, o porquê que a criança hoje está nesse desenvolvimento, mas nós precisamos levar para essa família esperança de que hoje nós temos caminhos que ela vai conseguir percorrer e que essa criança ela não está determinada. Nós temos luz nesse fim de túnel, né? Mas nós temos uma luz nesse túnel, o qual ela vai poder se guiar e essa criança vai sim ter evolução. Para encerrarmos, que reflexão você deixaria para os futuros psicólogos? Que a avaliação psicológica, ela é um nicho, né, da psicologia que é encantador, onde a gente consegue lidar com dados, vamos dizer assim, mais mensuráveis, né, porque a gente tem um resultado ali do teste, e que ela é gratificante porque a gente consegue mostrar como o ser humano, como essa criança, esse adolescente, ele se encontra hoje, mas a gente consegue levar esperança. Eu gosto muito dessa palavra, de esperança, caminho, que existe um caminho, né, para essa criança, que existe um futuro. Porque quando você recebe um diagnóstico, quando os paizinhos ali de uma criança, a gente tem que pensar lá na gestação. Quando os paizinhos estão gravidinhos, eu falo dessa forma, né, a gente tem toda uma expectativa em relação daquela criança que vai nascer. Muitas vezes já é traçado ali um futuro e de repente parece que tudo isso se dissipa. E eles chegam aqui muitos sem esperança, como se tudo tivesse acabado. Então eu acho que a gente pode mostrar que esse laudo, esse resultado final, ele não é o fim, mas ele é o início de uma caminhada para que essa criança tenha um futuro, ela tenha qualidade de vida, não só ela, mas a família, e que essa criança vai desenvolver. Eu acho que é isso. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. A gente agradece muito. Eu gostei muito da nossa conversa. Achei que
refletir um pouco mais, né, sobre. E eu nunca tinha visto essa área dessa forma. E você falando aqui fez ela se tornar mais ampla. E você tem alguma coisa para dizer, Lisa? Foi uma conversa muito incrível, enriquecedora. A gente entrou com uma coisa na cabeça, a gente já está saindo com outras informações novas e que a gente pode pensar também em atuar nessa área. Eu me interessei bastante, eu gosto disso. E foi muito incrível a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado. Gente, eu que agradeço o convite da faculdade, da professora, de vocês. E ó, o caminho da psicologia dentro das avaliações, ele é lindo, vale a pena e eu amo. Ele é encantador. Nós agradecemos também a professora pela dinâmica e todos vocês que estão assistindo. Obrigada. Tchau! Tchau!